Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 378. Eu sou Rodrigo Bibo e um povo, muitas faces. Ou não, sei lá. Tá bom, né? Tá bom. E eu sou Alexandre Melhoranza e a cultura do culto é muito mais cultivada do que a gente pensa muitas vezes. Olha. Só que bonito. Poxa vida. Poxa. Aqui fala André Heinck, e se você ouvir um grito longo e angustiante de fundo, não é um Nazgûl. É o meu pequenininho em casa que tá tocando terror. Caraca, mano. Olha como é que o cara imagina os filhos dele. Meu Deus. E eu sou Israel Mazakorati e a identidade está em espera. Olha isso. Louco. Bonito. Holding. E eu sou Paulo On, e Deus não se importa em falar na língua dos homens. Caramba, mano. Ô, Olha isso. louco. E isso aí já... Eu senti aí que tem um direcionamento essa entrada aí também, hein? Caramba, podia ser o nome do teu livro, hein? Olha aí. Gente, estamos aqui em mais um episódio da série Aqueles da Bíblia. Estamos olhando para o povo de Israel com um olhar contemporâneo, um olhar diferente daquilo que você muitas vezes lê nas histórias de Israel. E a gente está aqui para falar um pouco, vamos introduzir, né? Já tivemos uma introdução no episódio passado, agora vamos entrar realmente no povo de Israel. Mas antes, os recados paroquiais. Nos recados paroquiais dessa semana, você tá ligado que este episódio que você está ouvindo agora sobre o Aqueles da Bíblia é, na verdade, já o segundo episódio que nós estamos gravando dessa nova série de podcasts que virarão livros pela Livros não, só um livro, né? Porque os outros já virou livro, agora essa série também vai virar outro livro, Aqueles da Bíblia. E olha só, o lançamento do livro é esse primeiro semestre ainda. O livro já tá praticamente escrito, a gente já gravou muita coisa, então você vai acompanhar o processo de gravação, escrita, desenvolvimento. E assim, gente, na moral, o conteúdo deste livro do André Daniel Heinck sobre a história de Israel é uma coisa simplesmente maravilhosa que não tem em língua portuguesa. A forma com que o André vai contar a história de Israel, e você já pode perceber como nós estamos construindo aqui os podcasts, afinal esse é o segundo episódio, você vai perceber o diferencial. E a Thomas Nelson tá com tudo esse ano porque o meu livro, O Deus que Destrói Sonhos, também sai esse semestre pela Thomas Nelson. Igor Miguel também vai lançar livro pela Thomas Nelson. Gente, a equipe Bibotal que tá lançando livro pela Thomas Nelson, então eu já digo pra você, guarda 50 por mês aí, porque é geralmente o valor que os livros da Thomas Nelson com o Bibotal que acabam custando. Guarda 50 por mês, porque março vai ter, abril vai ter, junho ou julho vai ter. Então assim, guarda aí, abençoe. Gente, presta atenção aqui. Ei, você que tá fazendo outra coisa, presta atenção nisso aqui agora. Olha só, compre livros de autores nacionais. Sério, independente da editora, valorize autores nacionais. E a Thomas Nelson tem valorizado vários autores nacionais, o que é muito legal. Alguns completamente desconhecidos, outros com algum conhecimento não, né? Todos têm um conhecimento, não daria nem pra lançar o livro, né? Mas assim, pessoas desconhecidas, outros mais ou menos conhecidas e outras pessoas bem famosas e tal. A Thomas Nelson arrisca, isso é muito legal. Mas falando sério aqui, compre livro de autores nacionais, galera, porque assim, primeiro que um autor já não ganha tanto dinheiro assim. Segundo, as editoras não ganham tanto dinheiro assim. Ah, Bi, mas por que o livro custa esse valor? Galera, impostos, o valor do papel, o dólar, um monte de coisa. Agora, é legal você valorizar, por quê? Porque se o livro vende, se ele paga as contas, dá lucro para a editora, afinal a editora também não é uma filantropia, mas se gera um lucro, a editora encomenda outro livro do autor. Igual, o André vai pro segundo livro com a Thomas Nelson. Cara, que legal, o Paulo vendeu super bem, a Thomas Nelson vai querer lançar mais um livro dele, então valorize. E assim, gente, não é só também valorizar por valorizar, né? Você vai comprar agora livro ruim só porque o cara é brasileiro? Não. Falando então aqui desta parceria da Thomas Nelson com a turma do Bibotalk. Gente, conteúdo de qualidade. Vocês já leram os outros da Bíblia. Vocês já leram E Deus Falou na Língua dos Homens. Então, você sabe que a coisa é boa. A autoridade bíblica e experiência no espírito do Gutierrez e do Kenner. Coisa de primeira. Aí vem o meu.
numa pegada mais devocional, né? O Deus que Destrói Sonhos é aquele livro mais na pegada devocional. Aí vem o livro do Igor, que eu não posso falar muita coisa sobre ele aqui ainda, mas vai ter podcast também. Então, é conteúdo de qualidade, sabe, gente? Então, guarde 50 por mês aí pra investir em autores nacionais que escrevem coisas boas, obviamente. E a Thomas Nelson tá dando este espaço para nós. É isso, gente. Feliz 2021, muito podcast. Lembrando que o nosso canal no YouTube também tá muito legal, várias lives lá, inclusive muitas virarão podcast aqui, mas tem muito conteúdo, eu tenho feito perguntas e respostas lá com a galera, tá bem legal. E esse semestre ainda sai o Teologia Simples, um curso de teologia que eu vou dar junto com os meus amigos, bem simples, introdutório pra você que ouve o podcast. Pô, às vezes eu ouço vocês, não entendo muita coisa, vem estudar teologia comigo que você vai aprender e vai ser muito legal, didático. Então aguarde, em breve a gente anuncia aí as inscrições para o Teologia Simples com o Bibotalk e vai ser muito legal. Vamos embora! Estamos aqui agora para analisar um pouco a estrutura, a formação cultural, identitária, se é que a gente pode falar nesses termos, do povo de Israel. Bem, você que acompanha aqui o Bibotalk, você que já leu os outros da Bíblia, você teve aí um panorama dos povos de entorno ao povo de Israel. Agora a gente vai falar aquele entre os outros, estamos olhando para o povo de Israel. E no episódio passado a gente falou um pouquinho que nós temos uma visão, às vezes até estranha, quando olhamos, né, para Abraão e para os grandes heróis da Bíblia no Antigo Testamento. A gente olha para Abraão, e isso foi muito falado também, André, agora tá me vindo à memória aqui, quando a gente falava dos outros da Bíblia, né, e até nas apresentações que a gente fazia nos outros, essa ideia de que a gente imagina o judeu da Bíblia como o judeu que mora no bairro judeu aqui da nossa cidade e tal. Como a gente às vezes faz essa... Qual é a palavra quando eu trago coisa do presente pro passado? Anacronismo. Anacronismo. É, esse anacronismo e tal, a gente tem muito essa ideia. E a gente falou no primeiro episódio que introduzimos essa série, que não é bem assim. Será que Abraão tem uma única cor? Ele era assim, um verdadeiro judeu? Ou seja, o povo de Israel é uma nação única, uma mesma identidade? A gente olha assim e vê tudo um bloco muito bonitinho e tal. E será que é assim? Eu penso que acho que a partir disso, né, a gente consegue construir. Por que que eles não são assim? Qual é? E o que diferencia? Enfim, como é que a gente pode entender esse olhar para o Antigo Testamento, para o povo de Israel, tirando um pouco essas lentes, eu queria achar uma palavra bonita, assim, monolítica, assim, que uniformiza tudo, né? Será que é tão uniforme assim? Eu acho interessante, eu gosto de pensar muito a Bíblia, a leitura bíblica, como uma quantidade imensa de experiências diferentes, né? Isso vale para nós também hoje, né? As nossas experiências são múltiplas, cada um na sua experiência com Deus, porque é uma experiência pessoal e ela se torna individual. E quando você vê a lista, por exemplo, lá de Hebreus 11, dos heróis da fé, os chamados heróis da fé, você tem N personagens diferentes, com características completamente diferentes uma da outra, né? Então você tem lá agricultor, tipo Abel, né? Você tem Abraão, que a rigor ele era o que? Era um migrante, né? Uhum. Você tem escravos, como José, que vira governador, você tem legisladores, prostitutas, você tem de tudo, né? Reis e profetas, você tem de tudo dentro dessa lista lá de Hebreus. E cada um deles, se você vai olhar dentro do seu momento histórico, ele vive em locais diferentes, situações diferentes, ele fala línguas diferentes. Quer dizer, isso tudo denota uma grande variedade, uma riqueza muito grande de experiências de fé dentro do texto bíblico, né? Isso eu acho uma coisa muito legal e muito enriquecedora para nós. E a ideia nossa é justamente de resgatar um pouco disso no próprio entendimento da história de Israel, né? Quer dizer, isso é até uma coisa que me veio a ideia um tempo atrás, quando alguém me diz assim, me perguntou, tá, você fala muito das influências de grandes culturas sobre a formação de Israel, mas e o que Israel deixou de influência nas outras, né? Em outras culturas? Eu achei interessante, puxa, realmente, o que a gente tem de registro no mundo antigo da influência de Israel em outros lugares? E aí eu me dei conta do seguinte, é muito pouco. E por que era muito pouco? Porque eles estão em formação, porque eles são uma espécie de poeira dentro desse mundo cultural antigo. Eles são muito pequenos, né? Caraca, isso foi bonito, hein, irmão? Eles são muito pequenos, então eles não têm condição ainda de estar influenciando. Hoje,
né? Você olha hoje o monumento que é a cultura judaica e vamos chamar judaico-cristã, ela é uma influência absurda, gigantesca, né, no mundo inteiro. Mas o quê? Isso é produto aí de 3.000 anos de história, né? Então não dá para pegar esse monumento que é o judaísmo e a cultura judaica hoje e aplicar ele para aquele povo naquele tempo, porque eles ainda são apenas um pequeno clã no meio do mundo. Então como é que eles vão influenciar se eles são essa cultura? Eles estão muito mais sob influências do que influenciando outros. Então, claro, mais tarde, quando se tem um reino, quando se tem contatos com outros ao redor, aí sim existem trocas e influências deles, mas principalmente no início, isso não vai acontecer. Isso não existe, né? Então é essa percepção que eu acho interessante de resgatar, de a gente ir percebendo como Israel vai se constituindo enquanto povo, né, no meio dos outros povos. E aí que me vem, poxa, o que nós estamos procurando aqui, né? Nós estamos querendo entender como é que se forma uma cultura, né? E a gente já tratou de cultura lá na série dos outros, né? O entendimento do que é cultura, mas a gente vai tentar entender então como é que se constrói uma identidade cultural, né? Ou seja, como é que como é que um indivíduo se percebe parte de uma cultura maior, como é que ele se identifica com essa cultura. Então é disso que a gente precisa, vai tentar entender um pouco, pelo menos nessa conversa, né? O interessante, Heinck, é o seguinte, né? Não querendo avançar muito o assunto, mas um grande salto identitário que o povo de Israel vai produzir é justamente fora do seu próprio território, né? Após o período... Durante, na verdade, o exílio babilônico, né, uma grande parte dessa identidade cultural, até teológica, por que não, do povo de Israel, ela se solidifica ou se fortalece, melhor dizendo, né, fora do seu próprio território, né, fora da terra de Israel, né. Então, quando a gente diz hoje, né, a formação do povo brasileiro se deu em território brasileiro. No caso do povo de Israel, houve muita migração, houve muito exílio, houve muito deslocamento, né? Então é uma cultura que meio que se formou em movimento, né? Em transição de terra, né? É até um negócio interessante pra gente analisar também. Esse é um detalhe que chamou a atenção, que eu acho que é fascinante, porque quando a gente fala de uma identidade cultural, por exemplo, brasileira, a gente tá falando de nações no sentido moderno, né, o sentido contemporâneo. Exato. Então, o que acontece? Essas identidades, elas são inteiramente fabricadas. Você produz uma identidade cultural desse tipo na marra. Então, você tem um Estado, né, que começa a criar, então, fronteiras, você já não atravessa uma fronteira, você cria bandeiras, você cria hinos de louvor, a sua noção de coletividade, né, e você vai criando, então, uma identidade que é patrocinada por um Estado muito forte, que vai dizer, olha, isso aqui é Brasil, e vocês todos que nasceram dentro do Brasil são brasileiros, né? Aqui no Brasil, inclusive, a questão da identidade nacional brasileira, ela vai se formar mais forte mesmo a partir de Getúlio Vargas, né, e principalmente do rádio e depois da televisão, né? É isso que vai nos dar uma noção maior de identidade nacional. Poxa vida, então você está querendo dizer que a nossa identidade brasileira está toda quase nas mãos do nosso amigo Assis Chateaubriand? Inclusive. Então, esses são as questões modernas, né, de identidade, elas estão muito vinculadas a esse tipo de Estado moderno que surgiu e que criou a noção de nacionalismo, de nação, né, nação, Estado-nação. Então, isso tudo é muito recente, né? Nós estamos falando aí de 2 séculos, né, para cá. Então ela é diferente. Então o que acontece? Ela é extremamente patrocinada por um Estado. Só que isso não existe, não acontece lá no mundo antigo. Ali é diferente, né? Então essa força do Estado, pelo menos até a Idade Média, ela não está preocupada em criar essa identidade, né? Se você pega, por exemplo, a Itália até o século XVIII, século XIX, ela é um conjunto de ducados, né, em que um não tem relação nenhum com o outro, e às vezes falam línguas diferentes, e falavam línguas diferentes, né? Tinha um governo separado, e depois é unificado, amarra na unificação italiana ali no século XIX, final do século XIX. A mesma coisa com a Alemanha, né? Exato, a mesma. Já que você falou dos meus antepassados, eu falo dos seus.
A própria França também, a própria França tem um processo também de centralização a partir da monarquia, depois da República, na Revolução Francesa. Então, isso tudo é muito recente. E no mundo antigo não tem esse patrocínio estatal, e mesmo nos que tem, você não tem o fator da comunicação moderna para criar essa identidade única, né? Então, você pega todos os grandes reinos antigos e medievais e tal, os caras governavam sobre N povos diferentes. E não se havia uma preocupação, não, nós temos que ter uma identidade única, todo mundo falar a mesma língua, não existia isso, né? Isso é nosso, é de agora. Então, nesse tempo do mundo antigo, o que acontece? Essa identidade cultural, que também, de certa maneira, existe ainda hoje também, mas a identidade, e é interessante que você falou, né? Que eles vão se firmando como judeus ou judaísmo no exílio. Por quê? Porque o principal elemento de formação de uma identidade cultural é o outro. É quando você entra em contato com o diferente, é que você se percebe como algo constituído. Enquanto você não tem um contato com um outro diferente, você não percebe que você faz parte de um determinado mundo cultural. Eu queria só ir um pouquinho avante no que o Milho estava comentando. Quando a gente olha para todo o processo histórico de Israel, a partir lá do começo no chamado de Abraão, todo o desenvolvimento, a gente vê nitidamente que Israel como nação tem uma dificuldade muito grande de achar um vínculo ou algo que os torne uma coisa só, né? Eles estão em terras diferentes, em momentos diferentes da história, fazendo coisas aí variadas, né? Recebendo a revelação de Deus, todo esse processo que acontece simultaneamente. E a pergunta é, ao longo do tempo, qual que foi, então, se há necessidade de um elemento para unificar toda essa variedade presente dentro daquilo que nós chamaríamos de nação? Qual foi esse vínculo? Porque, por exemplo, a gente vê na história do povo judeu que a religião poderia ser um vínculo importante, mas a religião acabou não sendo. A própria dinastia de Davi acabou se esfacelando. Toda a afinidade que as tribos teriam que ter entre si, como tribos irmãs, não existem na verdade, e a realidade é que uma guerreia contra a outra dentro daquela visão mais pulverizada, né, de política, de estados, nação, de cidades-estado. Como que, ao longo do tempo, essa identidade foi construída? Uau! Essa é a grande pergunta, né? Essa é a grande crise. Por quê? Porque a gente hoje, e esse é fundamental a gente entender, porque quando a gente olha hoje para judaísmo, nós não temos como falar de um judaísmo, a gente precisa falar de vários judaísmos. Ah, sim, já na época de Jesus eram judaísmos, imagine. Exatamente. Então, só que tem um grande detalhe, é o seguinte, que quando nós falamos hoje dessa cultura, nós estamos falando de uma das tribos que restaram, que é Judá e aqueles que estiveram ligados a esse evento Judá depois, que foi o que sobreviveu. As outras todas, não tem mais. Então, o que nós estamos, inclusive, defendendo aqui? Que ao longo desse processo, não é uma única identidade que está sendo construída também. Nós temos várias identidades que estão sendo construídas que vão ficar pelo caminho, né? Então, a gente não sabe dizer exatamente o que aconteceu, como aconteceu e como era cada uma delas. Mas a gente vai tentando captar algumas pistas para entender como é que isso aí funcionava. Então, quer ver um exemplo, né? A gente poderia pensar assim, olha, o hebraico unifica este povo. Olha, mais ou menos, né? Você tem dialetos diferentes de hebraico nesse período bíblico antigo. Você que é um biblista pode falar isso melhor para nós, né? Então, você tem essas diferenças de hebraico, só que tem mais outros detalhes, né? Em que momento surgiu o hebraico? Quando é que eles começaram a falar essa língua como a gente entende agora, né? Abraão não falava hebraico. Que língua ele falava? Algum tipo de aramaico antigo, né? Moisés, que língua ele falava? Como é que eles falavam? Que língua eles vieram falando lá do Egito, né? Enquanto eles se formaram como povo? Quando se formou isso tudo? Né? Então, quer dizer, a língua, que é um dos principais elementos de identidade cultural de um povo, a gente não sabe em que momento que ele, de fato, começou a nascer e se desenvolver. Alguns arriscam que é no período ali, ano 1000 a.C., com Davi, quando Davi começa a fazer os arquivos reais, né? Porque antes disso, Saul, coitado de Saul, né? Juízes, então, a gente não pode nem falar nada, né? Mas ainda assim, claro, não é o hebraico como a gente tem hoje, obviamente que não. Então houve aí muito tempo ainda de maturação dessa língua. Então o hebraico com certeza não foi
esse elemento de unificação. O que é interessante, né? Até a arqueologia registra isso, né? Vocês sabem, na arqueologia eles identificam os sítios arqueológicos de Israel antigo, do período mais antigo, seria antes dos juízes e tal. Ele acaba sendo identificado, sabe pelo quê? Pelo tabu alimentar, onde eles não encontram ossos de porcos. Muito interessante. Então, quer dizer, o tabu alimentar de não comer porco, ele é muito antigo. E ele acaba definindo, de certa maneira, um pouco essa cultura. Por quê? Porque isso é um dos elementos que vai definir uma identidade cultural, né? Porque o alimento, a alimentação é um dos principais pontos de formação de uma cultura, né? Quando a gente fala... Claro, você é aquilo que come, né? Exato. Essa expressão, ela é importantíssima. E você também né? E você também é o que não come. Né? Então, isso acaba definindo muito fortemente uma cultura, né? Então, esse é um dos elementos que vai surgindo. A gente não sabe exatamente por que afinal surgiu esse tabu, embora você tenha aqui um texto bíblico que nos afirma que Deus proibiu lá, né, de comer a carne de porco. Aí a discussão por N motivos diferentes, né? Mas esse é um dos elementos que vai trazer, né, essa identidade. Me parece que um dos elementos de identidade, aí sim, desse povo judeu lá no exílio, que eles vão se focar cada vez mais, são aquelas marcas concretas, né? Aí vem a questão da circuncisão, né? A circuncisão acaba sendo um elemento que se fixa muito, e não é à toa que Paulo vai ter uma discussão muito grande no Novo Testamento em torno da questão dos gentios e da circuncisão, né? Porque ele se tornou um elemento cultural fortíssimo desse povo, né? A guarda do sábado, isso é uma grande diferença cultural no meio dos outros povos, né? Então, ele vai se marcar muito, né? A questão da identidade no que eu sou diferente dos outros ao meu redor. Então, aos poucos, lentamente, essas coisas vão se formando. Agora, você pega, por exemplo, então, vamos pegar os elementos culturais desse povo e vamos jogar ali nos patriarcas. Cara, você não tem praticamente nenhum deles dos patriarcas. Né? Você tem só a circuncisão e acabou. Não tem guarda de sábado, não tem as leis, dízimo, não fala nada. Tem dízimo. O dízimo aparece. Tem sim, como não? Tem sim. Uma vez só, né, também. Tem o dízimo, eu tô dizendo que tem o dízimo de Abraão lá pra Melquisedeque lá, pô. Sim. Mas registrado uma única vez. Sim. Tá, ô André, acho que tu tá arranhando agora a pergunta que eu ia fazer, que eu acho que complementa ali e amplia a pergunta do Paulo. Tá, legal, tudo isso que você tá falando, tô entendendo, eu acho. Mas assim, voltando para Abraão, vamos colocar o elemento religioso aqui e vamos colocar o elemento da revelação. Acho que é importante a gente falar sobre a revelação de Deus como um fator importante na construção da identidade de uma nação, de um povo. Já ficou bem claro, né? Até mesmo no Antigo Testamento a gente vê diferenças bem grandes, né? Se a gente olha já a partir de Moisés e do povo sedentarizado, muitas coisas eu não vou encontrar nos patriarcas. Mas a Bíblia, pelo menos, ela tenta amarrar essa ideia a partir da religião. Tem um Deus que se revela. É um elemento importante que eu acho que a gente deveria falar. O que tu acha? Porque... Posso intrometer, Bibo, antes do André Heinck completar a resposta dele com mais técnica do que eu? Mesmo assim, a gente até poderia dizer Deus, a revelação. Então, por que ali Jeroboão, num determinado momento, ele cria uma outra religião? Por que depois Roboão, quando ele quer explorar ainda mais o povo, do que Salomão já tinha feito, ele fala: galera, vamos para nossa casa e deixa Davi e a sua família aí, né? Então, mesmo a questão de Deus não foi suficiente, porque 10 tribos, as tribos do norte, foram para um lado, e aí criou-se uma espécie aí da religião samaritana e tudo mais, e 2 tribos, né, Judá e Benjamim, as tribos do sul, ficaram com falando aqui, né, em termos técnicos, com a religião javista de Davi, da casa de Davi. Então, assim, era o mesmo povo. Tá bom, era o mesmo, se diziam, né, das mesmas tribos e tudo mais. Mas num determinado momento, mesmo a religião não foi capaz de segurar esse povo. Agora, essa é a minha visão pessimista, e aí eu deixo o André Heinck completar ou me desmentir também, né? Que a gente tá aqui pra isso também. É uma boa pergunta, né? A questão da revelação, eu vejo muito assim, Deus, ele está apresentando aquilo que são alguns princípios, alguns conceitos universais
universais e importantes de revelação de quem é Deus e como ele vai se manifestar. Nesse processo ele está chamando um povo. Esse povo ele está se formando culturalmente dentro deste caldo, né, de culturas que existem no mundo. Nesse processo todo, você tem alguns elementos que são fundamentais, né? Que é a própria revelação de Deus. Olha, essa coisa tem que ser dessa maneira e não pode ser outra, né? Que é envolvendo o quê? Há um único Deus. Essa questão do Deus único, a questão do culto, de como é que vocês vão prestar e tal e tal. Só que ao mesmo tempo, esse povo também ele está se constituindo enquanto povo e sofrendo uma série de influências que não são necessariamente ruins, né? Que podem ser inclusive boas e que vão formar então uma identidade cultural desse povo aqui, né? Então essa identidade cultural, ela envolve essas duas coisas, tanto os processos culturais humanos normais, como também a própria influência da revelação divina, da revelação bíblica. Então nós temos esses dois elementos constituindo aquilo que seria uma identidade cultural deste povo. Porque Deus, né, como o próprio Paulo comentou ali no início, ele gosta de se revelar na língua dos homens, né? Então há um elemento histórico fundamental de formação disso. A cultura, e aí que está, né, essa cultura que está em formação em Israel, ela não vai cair do céu como uma cultura pronta e é uma cultura inteiramente santa no meio de um monte de culturas pecadoras. Não é assim que acontece o processo. Pelo menos a Bíblia não nos mostra nada nesse sentido, né? A própria língua hebraica que vai sendo formada aos poucos a partir do quê? De uma língua cananeia, né? O hebraico é uma língua de Canaã que acaba se formando a partir deste povo aqui. Então nós temos esse processo todo de formação que vem, que une as duas coisas de certa maneira. Então a identidade de Israel ela vai se formar a partir também dessa revelação bíblica. Agora, a revelação é para a salvação, né? Ela não é para a formação cultural. A salvação vai além da cultura. Eu acho que tem um ponto aqui que o André tocou agora que eu acho muito significativo, que a gente, de fato, né, quando a gente olha para toda a história bíblica, a gente percebe diversos elementos, né, culturais que fazem parte dos rituais religiosos, das festas, da estrutura política, da organização do povo e tal, que, é claro, vão passar por essas variações. O povo de Israel não é uma exceção, quer dizer, essas variações e essas modificações nos elementos culturais fazem parte de todos os povos, é algo que até a gente encontra no texto do André. O André trouxe essa referência que embora você tenha diversos elementos culturais de estruturação política, de desvios, como o Melhoranza falou, né? Quer dizer, em um determinado momento se cria até uma religião paralela com um culto diferente, etc. Você tem referenciais, você tem marcos, né? Eu olho, por exemplo, esse referencial de Deuteronômio 26, por exemplo, a confissão de fé, né? O meu pai foi um arameu errante, ele desceu ao Egito com pouca gente e ali essa pouca gente se tornou uma nação poderosa, foram oprimidos pelos egípcios, mas o Senhor os libertou com mão poderosa e sinais e maravilhas, etc, né? Então aqui a gente tem um referencial do Deus que está se revelando a esse povo e andando com este povo ao longo dessa trajetória, independente das variações culturais e sem dúvida, né, de todos os cruzamentos culturais que vão acontecer com esse povo entre os outros povos, existe uma constante. A consciência de que esse povo é formado e que ele está em direção a uma promessa, a uma esperança, com base no Deus que se revelou a eles. Então, a sua história de origem na libertação do Êxodo, eu vejo isso como algo muito presente em toda a literatura bíblica, né? Algo que está ali como um marco, uma constante, né? Existe sempre aquele ponto inicial que se torna a referência da cultura desse povo para a qual ela sempre volta, né? E quando o André abre a conversa falando sobre Hebreus 11, é exatamente o que a gente percebe, né? Um povo que tem como um elemento unificador de gente de períodos tão diferentes e de locais, né? De ambientes dentro da sociedade tão diferentes como são aqueles heróis da fé, como a gente está acostumado a chamar. O elemento unificador é a fé no Deus que se revelou e que deu a eles uma promessa e que eles viveram em direção a essa promessa. Olha aí. Isso é interessante tu mencionar até o Êxodo, né? Você veja como isso que é uma das grandes marcas de memória desse povo é justamente aonde? No contato com um outro
numa espécie de exílio. Na verdade, não é nem um exílio, porque eles ainda não foram para sua terra, né? Então, é fascinante, né, como a grande parte daquilo que a gente chama de uma identidade bíblica israelita ou judaica, seja o que for, está sempre na relação com estar fora daquele que seria o seu lugar em Canaã, né? Então, a formação básica fundamental acontece onde? Lá no Egito. E depois, né, a sua consciência como um povo entre os outros acontece lá na Babilônia, lá na Pérsia, né, também fora, né? E esse é um tema fascinante, né, de você pensar desse povo, e muito da força dessa cultura judaica me parece ser justamente essa capacidade, essa habilidade de estar circulando e estar, de certa maneira, assimilando vários elementos de outras culturas ao longo de séculos e ao longo de milênios, né? E isso me parece um elemento quase que poderia chamar de uma espécie de profecia vivida por esse povo daquilo que viria a ser igreja depois, porque eles são uma igreja no Antigo Testamento e já são, na verdade, marcados por essa grande mistura cultural contra os povos. Eles já são marcados por isso. E aí vem, de repente, a igreja, e ela é justamente isso, que todos os povos debaixo da salvação do mesmo Deus. Perfeito, André. Esse era o ponto que eu acho que a gente tinha que chegar mesmo, que é o seguinte: quando a gente olha para essa história do povo de Israel no Antigo Testamento e até quando a gente chega no Novo Testamento, na formação da igreja, a gente observa em todo esse movimento que a capacidade de estar entre outros povos e a capacidade em permitir que diversas culturas entrem em diálogo e que essas culturas aprendam uma com a outra e etc. Parece que em toda essa história nós sempre já víamos o protótipo de Deus do que seria um povo ideal, né? A capacidade de estar entre outras culturas, a capacidade de enobrecer o que existe numa cultura e denunciar o que existe numa cultura que é contra a vontade de Deus, mas essa mobilidade, né? Essa facilidade e a constante de ser um povo experimentado em outras culturas, parece que nisso tudo nós já tínhamos um protótipo divino daquilo que deveria ser um povo ideal, né? Mas eu acho que tem uma tensão implícita na narrativa bíblica que tá certo, a gente pode admitir, eu acho que é a ideia mais corrente aí, que a identidade de Israel foi de alguma maneira forjada no seu relacionamento com os outros povos, com as outras culturas. Houve um certo grau de hibridismo aí, coisa que a gente pode aprofundar mais para frente, mas como que fica a revelação e as diretrizes do próprio Deus de Israel, que escolheu um povo peculiar, um povo para si, e que durante todo o Antigo Testamento, mas mais particularmente na lei, deixou muito claro que haveria certas linhas que os judeus, o povo de Israel, não poderiam ultrapassar. Por exemplo, casamentos fora da etnicidade, a questão do compartilhar cultural relacionado à religião, aos ídolos, a questão do cuidado com certos acordos políticos que poderiam ou não ser feitos. Então parece que de alguma maneira Deus, ele move as circunstâncias na formação da identidade judaica dentro de um contexto, mas ao mesmo tempo ele estabelece certas cercas que fazem com que a identidade do povo judaico seja diferenciado dos outros que estão para fora dessa cerca que nós chamamos de aliança, né? Como que essa tensão, ela se acomoda naquilo que a gente chama de hibridismo cultural, se de fato o hibridismo cultural foi uma marca primordial aí na formação da identidade do povo judaico? Perfeito. E perceberam que a pergunta do Paulo é igual à minha, só que de forma inteligente. Olha aí. Aí é que tá. É que esse processo todo de formação cultural, ele é justamente um processo de tensão. E não é só pelo fato do povo de Israel ser o portador de uma revelação e existirem regras para ele, né? Me parece, primeiro ponto assim, ó, existia uma série de regras para esse povo que deveriam ser seguidas, né? De regulamentação, como o Paulo ali comentou. A minha questão e a minha pergunta é: a Bíblia nos diz que eles cumpriram essas regras ou não? Me parece que no geral eles não cumpriram, certo? Então, de qualquer maneira, a própria formação e identidade que nós temos hoje de Israel, ela já é um desvio daquilo que se propunha originalmente. Nós já estamos tratando de uma outra coisa diferente. Mas, de qualquer maneira, sim, eu concordo, existe uma delimitação que deveria ter sido seguida. E isso
ajudaria também profundamente nessa formação de como surgiria esse povo de Israel, né? O fato é que os profetas estão o tempo todo na Bíblia se rebelando contra o povo porque eles não estão obedecendo a lei, porque eles estão se tornando iguais aos povos ao redor. Boa. Né? Aliás, a crise toda dos profetas e de vários deles é porque vocês estão iguais aos povos ao redor, ou então vocês estão piores do que os povos ao redor, porque não estão obedecendo esse núcleo fundamental da lei que Deus lhes deu, porque vocês deveriam ser um povo santo no meio dessas nações. E vocês não estão sendo. Então acontece, isso me parece ser justamente um elemento do hibridismo, porque ele sempre tem elementos positivos e negativos. Né? A gente não pode sempre tratar a coisa dualista, assim, olha, não pode acontecer nenhum tipo de influência, porque todas as influências são pecaminosas. A gente já trabalhou essa questão lá no livro dos outros. Né? Nós temos as duas coisas operando, tanto o pecado como, né, o Logos divino e a revelação de Deus. Então, essa cultura foi se formando, né, essa cultura, ou várias culturas, ou essas identidades de Israel foram se formando dentro do Israel nessa contingência da história. Quer dizer, existe uma lei que é eventualmente obedecida, eventualmente desobedecida, existem influências positivas e negativas, e isso tudo forma um caldo de formação que não é monolítica. Isso, não é monolítica. Né? Então nós temos que, a minha ideia é entender justamente, ou tentar entender um pouco melhor esse processo. Porque quando a gente fala de hibridismo, ele não é uma assimilação plena de outra cultura, porque senão ele não é mais um hibridismo. Aí ele é assimilação. Aí você virou outra coisa. Mas justamente a ideia de hibridismo é o quê? Que você tem um núcleo formado, né, uma cultura que está formada, você vai e encontra uma outra cultura, há um choque. Nesse choque vai ter um processo daí de cristalização. Olha, nós aceitamos algumas coisas, outras coisas não aceitamos, né? E aí vai ter uma reconfiguração. Continua sendo o mesmo, só que com um passo adiante dado nesse processo todo. Né? Então, onde é que a gente vai enxergando isso em Israel, por exemplo? Né? Quando você pega lá a construção do Templo de Salomão, ele é feito dentro de uma planta que foi ordenada lá no caso do tabernáculo, né? A mesma estrutura, né? De santuário, Santo dos Santos e tal, mas a estrutura é toda fenícia, os construtores são fenícios, quer dizer, eles trazem elementos da arquitetura fenícia para dentro dessa construção, e aí passa-se então a ter o que seria uma arquitetura hebraica antiga, mas não é uma arquitetura puramente hebraica, eles não eram arquitetos. Os próprios 10 mandamentos, né, Heinck, ele tem a mesma estrutura do Código de Hammurabi, e é sabido que o Código de Hammurabi é bem mais antigo que os 10 mandamentos. Então, nada é assim muito, digamos, que nunca aconteceu na história, que não tem relação nenhuma com nenhum tipo de cultura, né? Você pega o próprio templo depois que Herodes construiu, ele vai ser um templo tipicamente de arquitetura greco-romana, né? E isso tudo são assimilações que os hebreus vão trazendo e se tornam daí, Herodes foi o grande construtor da época dele no Império Romano, foi o maior construtor de todo o Império. As obras dele são monumentais e são já daí o quê? Engenheiros judeus que foram aprendendo dessa engenharia dos outros povos ao redor. Então isso tudo vai sendo um acúmulo cultural de ganho junto com outros povos. Claro, coisas positivas e coisas negativas, as duas estão operando. Eu não posso dizer assim, olha, me parece que a própria lei ela não propõe um isolamento ali. Não é isso que ela propõe. Ô, Heinck, então assim, na minha cabeça, e eu não sei onde eu li isso, ou por que eu penso dessa maneira, mas na minha compreensão, me parece que a revelação, e por isso que eu tô insistindo nela, ou eu poderia dizer a religião, é um fator muito importante na construção identitária do povo de Israel. E eu diria, até pelo pouco conhecimento que eu tenho, que a maioria dos povos antigos, a religião exerce, né, ou seja, uma divindade exerce um papel unificador daquela nação, mas isso eu não tenho tanto conhecimento. Agora, lendo a Bíblia, assim, né, simplesmente eu como um leitor da Bíblia, me parece a maneira com que a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, foi construído, ele leva a entender esse papel fundamental da revelação / religião. Ou seja, por mais que o Milho aqui, ele citou o exemplo de Jeroboão e todo o cisma que vai acontecer ali com o povo de Israel, né? Então assim, beleza, há um cisma, ainda que Jeroboão, ele constrói até, se não me engano, ele constrói dois lugares de adoração, né? Em duas pontas, né, diferentes. Agora eu não lembro porque, cara, tive história de Israel há 10 anos atrás. Mas assim, por mais que ele concorrer com o Templo de Jerusalém. Isso, por mais que ele construa pontos de adoração diferentes e tal,
ainda assim é um ponto de adoração onde Javé é um dos deuses adorados. Talvez houvessem outros e tal, mas assim, há um elemento unificador que advém dessa revelação, né? E aí eu faço bem o link com... Eu queria... É possível pensar dessa maneira, né? A religião, a revelação, como um papel unificador claro. da Sim. história de Israel. Aliás, tem até gente que escreve história de Israel e o nome é A Religião de Israel, né? Porque a religião, de alguma forma, unifica essa parada toda. Não há dúvida de que a religião é o elemento unificador, né? Ela é tanto que, vamos dizer, o judaísmo se manteve, se constituiu baseado no quê? Na Torá. Foi a Torá que manteve essa unidade. E o culto do mesmo Deus, né? Yahweh, ou Yahvé, ou Javé, o que seja for, ela é o elemento constitutivo deste povo todo. Isso é um elemento unificador fundamental. Mesmo Jeroboão, quando ele faz o cisma lá do culto, ele faz um cisma, vamos dizer, eclesiástico, mas ele continua adorando o mesmo Deus. Isso, justamente. E os locais em que ele coloca, né, os altares são locais de referência antiga dos patriarcas. Né? Não é... Boa. Betel, por exemplo, né? Betel é um deles, né? Está vinculado diretamente a Jacó, a experiência dele, né? E o outro caso lá em Dan é porque já existia um culto de Yahweh com imagens lá de longa data, né? Que vinculado à tribo de Dan. Então, que aparece lá no final de Juízes, a narrativa. Tá, como é que tu tá chamando Yahweh? Ah, Yahweh, né? Agora é chique falar Yahweh, né? Yahweh. Agora é assim, tá. O Paulo nos ajuda aí como é que tá se pronunciando bonito agora. Bom, não sendo Na verdade, ninguém sabe, né? Na verdade, ninguém sabe, essa é real. Eu conheço como Deus mesmo. Vamos ficar na Javézinha aqui, vamos ficar na Jerusalém, na Bíblia de Jerusalém? Javézinho? Javé? É que isso tudo é muito... o que eu digo assim, justamente, a gente não está preocupado em dar respostas prontas, nós estamos trazendo uma série de perguntas, né? Essa é a grande saída do historiador, porque a gente não sabe, na verdade. Mas é fascinante porque você vai lendo a Bíblia e você lê o texto e você tem lá o Senhor, né? Lá em Gênesis, o Senhor isso e aquilo, etc. Às vezes o Elohim, né? O Senhor sempre é Yahweh, né? O Yahvé, o tetragrama. Né? Então você vai tendo esses nomes e chega lá no Êxodo, vem um texto bombástico, que aí Deus diz para Moisés, né, que eu não me revelei até agora como Yahweh. Eu me revelei até agora, né? Eu não me dei a conhecer neste nome aos patriarcas, a Abraão. Quer dizer, eu tinha outro nome com eles, agora eu estou revelando para vocês o meu nome. E aí você vê assim, pô, mas o texto até agora estava falando esse nome, como é que não era? Olha, então aí você vai percebendo, foi escrito bem depois, tal, né? Já usando o nome conhecido, mas o próprio nome do Deus que eles cultuam vai passando por mudança nesse processo da... É um hibridismo aí com o nome de Deus aí sem tamanho, hein? O cara tem um monte de nomes de Deus no próprio texto bíblico, né? Então, isso é fascinante. E o legal, assim, quando você pega um exemplo desse encontro cultural, né, ainda não tem nenhuma cultura em formação, porque seria lá com o Abraão, né? O Abraão, quando ele chega lá, encontra o Melquisedeque, ele também encontra o rei de Sodoma. Cara, a cidade de Selém e a cidade de Sodoma estão ali pertinho, uma da outra, né? Sodoma estaria lá dentro do Mar Morto, né? Então, essas duas cidades são muito próximas. Os dois caras fazem parte de uma mesma grande cultura cananeia. Eles fazem parte dessa cultura. E o Abraão chegou e teve um contato com essa cultura cananeia nessa batalha. E nesse contato, o que ele faz? Acontece uma assimilação. Ele reconhece o Deus de Melquisedeque como sendo o mesmo Deus dele, embora tenha outro nome. Ele cultua o El Shaddai e o camarada lá cultua o El Elyon, e ele reconhece como sendo o mesmo Deus. Há uma assimilação, né? Provavelmente ali eles estejam já usando o El como um nome, né, divino aceitável, e é um nome cananeu. Que era um nome cananeu, eu ia falar. Isso. E ao mesmo tempo tem uma rejeição, que é quando o rei de Sodoma vem, olha, vamos fazer um esquema nosso também, e o Abraão diz, eu não tenho nada a ver contigo, né? Então, é esse processo que vai acontecendo, né? Há coisas que entram, que vêm para uma assimilação por serem consideradas dignas e às vezes não são dignas, né? Mais tarde a gente vai ver a assimilação de Baal, do culto de Baal, de um monte de coisas, mas tem também a rejeição, e isso é típico de qualquer embate e encontro cultural. Você vai receber algumas coisas e rejeitar outras, e assim vai se constituindo. Você sempre se constitui em face ao outro, em face à diferença, né? E você vai estabelecendo então essas diferenças a partir desses encontros. Muito bom.
ler então aqui um livro que está sendo escrito e forjado. Cara, esse livro que o André tá escrevendo é muito massa porque a gente tá gravando os podcasts, ele já pega a coisa que a gente gravou daqui, o próprio livro está em transformação. Olha que coisa linda, hein? O legal é o seguinte, as considerações que vão sendo faladas aqui, elas também vão ser levadas em conta na revisão e talvez a gente até acrescente ou mude alguma coisa que já está escrita, Olha aí, né? Que cara. o legal é isso, né? A gente poder aprender também com os colegas aí e melhorando o texto e as ideias mesmo. Muito né? massa, aguarde. Então você está escrevendo este livro a lápis. Muito bom, com certeza. Exato. Com certeza. Como todos devem ser escritos, na verdade, né? Sim, a boa teologia é feita a lápis, né? Olha aqui o que o André fala. Resumindo, a identidade cultural emerge justamente da diferença com o outro, o forasteiro, forjando símbolos diferenciadores por meio da linguagem, o que se manifesta inclusive em formas alimentares e tabus, os mais diversos, além de relações de poder entre sociedades assimétricas. Nesses encontros não prevalece apenas o confronto, mas também a assimilação. Toda identidade cultural, portanto, é o produto de um contexto histórico em constante transformação. Olha aí. Galera, pra gente caminhar pro final, o que a gente tem que ressaltar aqui dessa introdução, né, dessa segunda parte da introdução a esse tema? Aqueles da Bíblia. Eu acho que tem um ponto que eu gostaria de, talvez, na verdade é uma provocação que eu vou fazer pro André em relação ao texto dele, mas que já tem a ver com essa segunda parte do capítulo, quando ele fala aí sobre Deus e as identidades culturais e a formação da identidade tanto do indivíduo como, mas principalmente no texto do André, como do povo, né? Que é a seguinte, até no resumo que o Bibo leu aí, né? Fala-se que a identidade de um povo, ela é construída, né? Ela é produto, né? De um contexto histórico em constante transformação. E normalmente nós pensamos a identidade como algo que está sendo formado a partir do que nós estamos vivendo e a partir daquilo que nós já vivemos. E nem sempre a gente leva em consideração que a identidade também é formada por aquilo que nós esperamos vir a ser. A nossa esperança, as nossas expectativas em relação ao futuro, elas também são elementos constituintes da identidade, né? Isso aqui é uma tese do Paul Ricoeur, inclusive, que ele chama isso de identidade prospectiva, né? E aí tem até um trechinho dele que eu quero compartilhar com vocês, que ele diz o seguinte, olha que legal, como isso se encaixa dentro da história bíblica, né? E Paul Ricoeur, como protestante, muito do que ele pensou e escreveu na filosofia dele tem a ver com o texto bíblico, né? Os símbolos que governam nossa identidade derivam não apenas do nosso presente e do nosso passado, mas também de nossas expectativas para o futuro. É parte da nossa identidade estar aberta a surpresas, a novos encontros. O que eu chamo de identidade da comunidade ou do indivíduo é também uma identidade prospectiva. A identidade é algo que está em espera. Portanto, o elemento utópico é, em última análise, um componente da identidade. O que chamamos de nós mesmos é também aquilo que esperamos e que ainda não somos. Eu acho que essa ideia da identidade prospectiva, né, esse elemento de futuro, de expectativa e de esperança que é constituinte da identidade humana e das comunidades, ela é muito presente nas escrituras, né? Quando a gente olha, por exemplo, aí pro texto introdutório do André sobre Hebreus, a gente vê o quanto isso é marcante, né? Um povo que está se construindo não só a partir da sua memória de libertação, não só a partir do cruzamento com outras culturas e outros povos que está entrando em contato, mas a gente vê isso muito presente também na imagem que vem ali dos profetas, né? Um povo que constrói sua identidade a partir da sua esperança de futuro, né? Um povo que espera, né? Isso é sensacional. O elemento profético é fundamental nessa identidade, né? Se você pensar até nessa questão de uma imaginação profética, que eu já estou pensando no Brugman, né? Que o profeta é aquele que vem e joga a imaginação de uma realidade alternativa, quer dizer, pode ser diferente do que nós estamos vivendo, né? E isso é um elemento que é muito forte, esse elemento profético, esse elemento de esperança de um Deus que vai intervir na história como interviu no passado. Eu acho que é por isso que o Êxodo é tão forte, porque ele é um impulsionador de uma esperança de futuro para eles. E toda a esperança messiânica está movida nisso também, né? Então não há dúvida, esse é também um elemento fundamental nessa constituição deste povo da Bíblia que a gente está querendo entender melhor aqui, né? Inclusive, André, isso tem absolutamente tudo a ver com o que você estava falando no começo desse episódio sobre a questão da nossa identidade em confrontação com o outro, né? Porque lendo
os profetas, lendo a lei, a Torá, e extrapolando até um pouquinho, até o Novo Testamento, a Bíblia, ou a revelação de Deus, em geral, ela apresenta quem é Deus, quem eu sou e qual é o estado da minha relação com esse Deus. E a partir daí eu me construo, me reconstruo, né? Em função também das advertências proféticas, né? Mas em comparação com o outro. Né? Então, assim, além das culturas de outros povos e tudo mais, hibridismo e tudo isso que a gente desenvolveu aqui nesse episódio, o outro também é Deus ele mesmo, né? É Deus ele mesmo, ou o totalmente outro, como alguns teólogos gostam de falar, né? Também faz parte do processo de construção de identidade desse povo. Joia. Bom, pessoal, então para finalizar, eu acho que tem algumas teses assim que eu estou tentando defender no livro, algumas ideias, né? E que tem a ver um pouco com esse conceito de hibridismo cultural, né? Quer dizer, de ir se constituindo em face aos outros e assimilando algumas coisas, rejeitando outras e tal, que eu acho que está muito evidente no próprio texto bíblico, mas que a gente acaba não percebendo por uma repetição sempre da mesma história e tal, e às vezes não tentar imaginar as coisas de uma maneira diferente. Né? Então, me parece que esses hebreus antigos, esse povo de Israel, eles foram uma cultura extremamente híbrida e que foi assimilando muitas coisas de todos os povos da antiguidade. Isso me parece um dos elementos. E isso aparece, inclusive, em personagens da Bíblia. Né? Por exemplo, se você pega a narrativa de Moisés, você percebe que o cara nasceu escravo, ele aparece criado como um nobre. Quando ele foge lá do Egito, ele é reconhecido pelos outros do deserto como um egípcio. Ele diz, olha, um egípcio me salvou, né? Ele vive desterrado como um pastor, ele volta como um líder revolucionário, ele se torna legislador, quer dizer, ele é tudo num cara só, né? Então isso me parece ser uma característica não só dele, mas é uma característica do Israel antigo de uma maneira geral. Eles vão assimilando muitas coisas. E isso internamente também significa o quê? Que são várias experiências diferentes, distintas dentro do próprio Israel. A gente provavelmente tem uma Efraim bastante distinta de uma Judá, e é por isso talvez que se forma também, né, dois povos tão separados e às vezes até antagônicos no texto bíblico, como o reino de Israel e o reino de Judá no sul. Né? Então me parece que esses são alguns elementos que eu gostaria de tentar ir trabalhando, né, no nossa pesquisa e tentar entender um pouco melhor como é que aconteceu essa formação, né, daqueles da Bíblia, como a gente, né, tá os reconhecendo na narrativa que temos no nosso texto sagrado. Muito bom. Gente, é isso. Estamos aí praticamente na segunda introdução, né? Uma ampliação do que a gente já falou no primeiro episódio. Esse será o capítulo 1 do livro Aqueles da Bíblia, História, Fé e Cultura do Povo Bíblico de Israel e sua atuação no plano divino. E esse é o capítulo 1, Aqueles entre os outros. Você que já leu os outros da Bíblia percebeu que aquilo que a gente fala aqui no podcast é um suprassumo do capítulo, né? Daquilo que está registrado no livro. Então, no livro tem muitas outras informações, a coisa lá é mais ampla. Aqui a gente dá, como diz o meu amigo Melhoranza, um en passant por cima do capítulo. Bem, você que comprou os outros da Bíblia sabe exatamente do que a gente está falando. Você que ainda não comprou, gente, fica de olho aí nas redes sociais do Bibotalk, porque a Amazon volta e meia faz promoções assim que eu não sei nem como é que eles bancam. Então, assim, é muito barato, um livro de mais de 300 páginas com um belo acabamento e uma escrita fantástica. É isso. Israel Mazzacurati, obrigado pela tua presença aqui, mano. Eu que agradeço, Bibo. Abraço pra todos vocês. Tamo junto. Milho, mais uma vez, bem-vindo, né, cara? Você é da casa, tá ligado? Seja bem... É bem assim mesmo, né? Seja bem-vindo. E Paulo, daqui a pouco o pessoal vai ouvindo... Aliás, o pessoal já ouviu novidade, né, Paulo? Porque esse aqui saiu depois do que a gente tá fazendo junto aí também. É isso. E, André, tamo junto. É nóis. Tamo junto, isso aí. Voltamos na próxima semana, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.